Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início agora à nossa segunda etapa do E2E, dessa primeira edição, onde nós estamos fazendo a apresentação dos itinerários formativos das áreas de automotiva, de alimentos e serviços. Vamos agora começar a apresentação da área de alimentos e bebidas. Lembrando que, no Senai, a área de alimentos e bebidas, ela tem dois segmentos. Ela tem os segmentos de panificação e confeitaria e tem o segmento da indústria de alimentos. Quando esses dois segmentos foram tratados, eles foram tratados em separados, né, porque eles compõem segmentos que têm uma linha tecnológica que os diferencia, então eles têm itinerários formativos separados. Tá? Então, nós vamos apresentar o itinerário da parte de alimentos e bebidas, panificação e confeitaria, com a nossa colega Aline, que participou, que está aqui representando o Comitê de Especialistas do Senai, que participou dessa construção, e depois, na sequência, nós vamos apresentar o itinerário formativo da área de alimentos e bebidas no segmento indústria de alimentos, onde nós vamos ter aqui o Ricardo, a Aniele e a Helena, representando o comitê de especialistas que trabalhou esse itinerário, tá? Lembrando a vocês que vocês podem mandar dúvidas, né, questionamentos, naquele endereço de Hangout que nós encaminhamos, que é o E2I, né, ou seja, E2I, Senai 2008, @gmail.com, tá bom? Então, nós vamos dar início com alimentos e bebidas, panificação e confeitaria, com a nossa colega Thaís Amorim, do Departamento Regional de Alagoas. Thaís, está com você a palavra. Boa tarde, Rangélia e colegas de todos os estados. Estão me escutando direito? Sim. Porque eu não estou com um problema de vídeo aqui, tá bom? Mas aí também está compartilhada a minha tela. Isso? Isso. Pronto. Então, eu vou dar início explicando de uma forma bem resumida, né, o itinerário formativo de panificação e confeitaria, né? Ele foi construído, né, seguindo todo o procedimento, desde a construção do comitê de especialistas, né, que tem empresários, empresas e os técnicos do Senai. E aí chegou a essa formatação, né? Então, para os cursos de qualificação, o curso ficou dividido em módulos básicos e específicos, certo? Então, eu estou tentando ilustrar justamente aí. No módulo básico, ele ficou igual para os três cursos, tanto padeiro, quanto confeiteiro, quanto salgadeiro. Tá? Então, o aluno, ele chega no Senai e vê fundamentos da tecnologia da panificação e confeitaria e princípios de higiene e conservação dos alimentos. Esses dois módulos, eles são básicos e ele atende às três áreas de formação. Tá? Então, o aluno, ele pode ingressar em qualquer uma delas, assim como o aproveitamento de estudo também, né? Caso ele tenha feito algum desses três cursos, ele vai fazer futuramente, fez padeiro, quero fazer confeiteiro, ele não precisa repetir as 60 horas do módulo básico, né, visto inicialmente no primeiro curso, ao ingressar no Senai, tá? Então, aqui tem os cursos do módulo específico, para ele ser um padeiro, que é produção de pães de massa salgada, produção de massas semidoces, e produção de massa doce, né? Então, depois desse percurso, ele vem e se forma um padeiro. Em seguida, tem um módulo específico do confeiteiro, onde ele vai ver produção de biscoitos e bolos, produção de bolos confeitados, tortas, doces e sobremesas, e produção de salgados e canapés, né? Então, ele também vê em 220 horas e faz essa qualificação. E tem um módulo específico de salgadeiro, onde ele vê só produção de salgados e canapés. E aí ele contabiliza uma qualificação de 160 horas. Tá aí, só um minutinho, Thaís. Quem é que esse? Ok.
Tá, achei, fica de olho. Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá, Thaís. Vamos, Thaís. É que a gente estava desconectando só aqui uns ruídos que estavam dando áudio. Ah, ok. Mas aí até agora ficou claro, né? Eu estou falando das qualificações profissionais relacionadas à panificação e confeitaria. Thaís, só deixa um pouco mais claro para a gente. Então, expulsa. Angélia, não estou te escutando direito. Tá, exatamente, a gente está tentando corrigir porque entrou uns ruídos aqui. Thaís, explica para a gente o porquê dessa opção por essas unidades curriculares nesse módulo básico. Qual o impacto delas estarem no básico atendendo a essas 3 ocupações? Porque você mostrou para a gente, né, que nós temos aí um módulo que, na entrada do aluno no Senai, ele pode fazer esse módulo e depois tomar a decisão se ele vai para o padeiro, se ele vai fazer salgadeiro ou se ele vai fazer o confeiteiro. Né? Então, assim, quais foram os critérios técnicos que o grupo atendeu ao elencar nesse módulo básico essas unidades curriculares? Ok. Quando eu vejo Fundamento e Tecnologia da Panificação e Confeitaria, ele vê toda aquela parte de função de ingredientes, aditivos, matéria-prima, né? Então, ele vê alguns processos que são similares a essas 3 ocupações, né? Então, a gente elimina aquele desconforto do aluno em estar vindo aqui e dizer assim, eu já vi isso no curso anterior, né? Então, foi por chocar essas tecnologias, por elas serem tão parecidas, que o grupo definiu fazer isso como módulo básico e o aluno ganha tempo, né? Hoje em dia, a gente está numa realidade que os alunos, eles não querem perder tempo vendo uma mesma coisa, né? Então, com isso, a gente ganha agilidade na qualificação profissional dele, né? Na formação profissional dele. Assim como higiene, né? Princípios de higiene e conservação dos alimentos. Esse tópico também a qualquer curso da área de alimentos, né? Ele está nessa unidade específica, né, dentro do módulo básico, né, mas aí ele vai aparecer lá na frente no técnico, como eu vou mostrar para frente. Thaís, ok, Thaís, e do ponto de vista do departamento regional, como é que vocês percebem, assim, como é que você falaria da questão da economia mesmo, né, de tempo, de recursos, na oferta desse módulo, para que depois seja feita essa divisão de caminhada, né, se vai para o padeiro, para o confeiteiro? Se o departamento regional visual esse módulo e depois o aluno decidir se vai para os demais, isso? Isso. É uma questão técnica fácil, né, de desenvolver. Você consegue juntar, por exemplo, eu tenho pessoas que vão querer fazer, ainda não se decidiram, mas elas podem estar todas numa sala, então, assim, eu tenho como fazer essa otimização. Isso, se o departamento regional tiver estrutura, né, e eu tiver demanda para ter, tipo, aberto os 3 cursos ao mesmo tempo, né, e aí o aluno, após fazer o módulo básico, decidir qual curso ele vai querer percorrer, isso não tem nenhum problema, né, eu vejo que é tranquilo, né, e também no aproveitamento de estudo, para aqueles alunos que querem fazer todos os cursos, ele não fica aqui, tipo, 60 horas é uma quantidade de horas que, se contabilizar 20 horas por semana, dá 3 semanas, né? Então, ele já ganha esse tempo aí de formação profissional. Ah, legal. Ok. Certo? Vou passar para a próxima. E aí, a gente vê, aí agora eu vou demonstrar a habilitação técnica, né? Dentro, eu peguei o desenho, a matriz do curso, né, para ficar mais visual mesmo. E se o aluno quiser fazer o técnico, né, ele fez o curso de qualificação, e agora ele gostou da área e quer se aprofundar.
como é que ele vai fazer? Ele vai poder, sim, fazer o aproveitamento de estudo. As 3 primeiras unidades curriculares, ela equivale ao curso de padeiro, né? Assim como se ele tiver feito o curso de padeiro, ele pode também fazer esse aproveitamento de estudo, né? E aqui também pode ser essa saída intermediária, como está sinalizado na apresentação, né? E aí ele pode percorrer o restante do curso e ser um técnico em panificação. Da mesma forma acontece no do confeiteiro, né? Ele tem um desenho muito parecido. As 3 primeiras unidades curriculares, elas estão relacionadas à qualificação profissional básica, né? Então, também, se o aluno iniciou o técnico e viu, não vou querer continuar, ele pode ter essa saída intermediária aqui, após a conclusão dessas 3 primeiras unidades curriculares, como confeiteiro apenas, né, como uma qualificação profissional. E se ele quiser continuar, ver os demais produtos, né, como confeitaria fina, controle da qualidade, planejamento da produção, segurança dos alimentos, desenvolvimento de produtos de confeitaria, onde aqui a diferença desse módulo de desenvolvimento de produtos de confeitaria é diferente desse produção de produtos de confeitaria, no sentido que aqui são produtos mais elaborados, né? A gente vai, na carga horária, no conteúdo, tem a parte de congelamento, a parte de sobremesas, né, mais elaboradas, certo? Então, é um curso mais completo. E depois ele vê a parte de metodologia de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então, Thaís, certo? A diferença de um para o outro que você colocou agora está assim, lá no primeiro, na produção de produtos de confeitaria, é a produção mesmo, vai lá e faz, né? E aqui, no desenvolvimento, você pode estar desenvolvendo não só produtos mais refinados, mas novos produtos também, é isso? Isso. Aí essa unidade a gente deixou para aquela parte de inovações, né? Por exemplo, a gente está agora com um boom muito grande de produtos sem lactose, sem glúten, entendeu? Então, são coisas, inovações, né? Então, é justamente para esses produtos, ingredientes novos que são lançados no mercado, que a gente consiga desenvolver produtos novos de confeitaria. Legal. Certo? E aí, eu montei uma apresentação mostrando também os aproveitamentos de estudo entre as habilitações técnicas, né? Onde está lado a lado os 2 técnicos, tanto de confeitaria quanto de panificação. Todos esses que têm uma setinha é justamente o técnico de confeitaria. Quero fazer o técnico em panificação. Então, se a gente observar, o aluno ele já entra, por exemplo, fiz o técnico quero fazer o técnico em panificação fiz o de confeitaria, quero fazer o de panificação. Já vou entrar direto na produção de produtos de pães tradicionais, né? Porque as 2 primeiras unidades curriculares são iguais, certo? E assim ele dá sequência. A terceira unidade específica, né, o módulo específico, onde tem controle de qualidade, planejamento e controle da produção e segurança dos alimentos, também podem ser aproveitados, são iguais, né, conteúdo igual e carga horária iguais também, certo? E aí ele também aproveita a parte de metodologia, tendo que fazer apenas desenvolvimento de produtos de planificação, certo? Então, assim, eu acho que com isso a gente ganha, né, uma velocidade muito grande na formação profissional, né, e aí eu acho que a gente consegue ficar mais competitivo com o mercado que está hoje. A gente está falando, então, praticamente aí 420 horas a menos se ele for migrado, se ele fez um técnico e vai fazer o outro. Agindo aí, né, dando velocidade à formação dos nossos alunos, é isso, né? Isso, né? E aí a gente pode, se a gente olhar, as unidades curriculares, elas só foram melhor organizadas, né? Eu acho que todo mundo já trabalhava a questão de controle de qualidade, planejamento da produção, só que era numa unidade, vamos dizer assim, única,
né? E a gente via muito isso. Então, se eu coloco todos esses conteúdos, esses assuntos, numa única unidade curricular, acabava que o aluno não tinha como fazer esse aproveitamento de estudo, porque não ficava claro em que momento ele aprendia ou tinha essa informação, né? Tinha esse estudo, certo? Então, dessa forma que foi organizada, a gente consegue justamente visualizar logo de cara o que é que o aluno percorreu, o que é que ele precisa percorrer para atingir aquela outra qualificação. Muito bom. Ok? Pronto. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar alguma pergunta também, aí esse aqui a gente acaba a parte de panificação e confeitaria. Legal, Thaís. Muito obrigado aí pela participação. Ficou bem claro aí as suas colocações, tá? Em relação ao itinerário. Agora, vamos então aqui falar do cozinha industrial, né? Com a Helena. Tá? Oi, querido. Quando nós sentamos e conversamos como seria o itinerário nacional de cozinheiro industrial, a ideia era que facilitasse não só a questão do aluno dentro do curso, mas facilitasse a compreensão dos professores, daqueles que vão pegar o itinerário, ler e passar para o curso em si, né? Então, a ideia era tornar o itinerário a coisa mais simples possível, onde qualquer um que lesse e entendesse o que teria que ser feito, o que deveria ser feito. Então, o curso de cozinheiro industrial, que tem 280 horas, ficou com 60 horas, que é o básico, e 220 com a parte específica, realmente. Lembrando que nós dividimos o cozinheiro industrial em duas competências, a unidade de competência 1 e a unidade de competência 2. Mas por que só duas competências? Porque uma, que é a unidade de competência 1, é quando ele vai preparar tudo que ele vai ter que fazer. E a unidade de competência 2 é quando ele vai elaborar tudo que ele vai fazer durante o curso. Então, bastam duas competências para que ele entenda que ele prepara e ele elabora, né? Então, assim, aí, na unidade, na parte básica, né, nós achamos que seria importante que o aluno tivesse uma parte de comunicação e informação para que ele pudesse, lá na frente, no específico, poder entender o que ele vai fazer, entender fichas técnicas, a leitura de uma ficha técnica. Então, ele precisa dessa parte de comunicação e informação. Isso é muito, muito importante, para que ele não ache que ele vai apenas fazer. Ele precisa elaborar uma ficha técnica e ele precisa saber ler essa ficha técnica. E também a parte de informática, né, de matemática, porque tem hora que você vai ter que fazer uma regra de 3, você tem que saber dosar uma receita, começar uma receita de uma forma simples e transformar essa receita numa receita industrial. Então, é muito importante que ele tenha noções básicas de matemática, de informática, porque hoje em dia também informática é para todo mundo. E por quê? Para que ele consiga realmente elaborar uma ficha técnica. E aí a gente entra no módulo específico, né, que aí são 220 horas, que é exatamente a execução de tudo o que ele aprendeu. Então, ele aprendeu a fazer toda a parte de mise en place, né, na cozinha, e aí ele aprendeu a preparar a mise en place para executar o que ele vai fazer. Então, ele preparou uma cozinha, que é a mise en place da cozinha, para começar. E agora ele começa a preparar a mise en place do que ele vai precisar para aquela receita, né? Então, a primeira parte é uma preparação da cozinha e a segunda parte é a preparação da sua bancada em relação à receita que ele vai elaborar, né? E aí vai o módulo específico, vai o tempo todo no sentido de preparações. Quando a gente chega na segunda parte do módulo específico, a gente vai ter as boas práticas de fabricação na preparação de alimentos, que são 20 horas apenas. Essas boas práticas é uma coisa que faz parte de todo mundo que trabalha na área de alimentos. Então, ele precisa saber disso como qualquer pessoa que trabalha na parte de alimentos. Em 20 horas, ele vai ter a noção da importância da higiene, de
toda a parte de boas práticas, realmente, estudar a legislação, que é de competência de cada parte, estudar a parte de higiene, estudar a parte de o que significa limpeza, o que significa desinfecção, quais são os processos, tudo isso ele aprende nessas 20 horas das boas práticas de fabricação. E aí, se a gente continuar, a gente vai ter a próxima, que vai ser a parte de execução e preparação de receitas quentes e frias. Então, ele vai começar a preparar as receitas quentes, começando pelos hortifrutis. Aí, o que é quente no hortifruti? São os refogados de verdura e tudo. Depois, ele vai elaborar refeições à base de carnes, ovos e proteína de origem vegetal. Depois, ele vai elaborar refeições à base de massas frescas e secas. E depois ele vai elaborar refeições à base de grãos e cereais. Então, ele vai, em cada parte dessa, conhecer as técnicas básicas para que ele possa preparar qualquer coisa de carne, qualquer receita de hortifruti, qualquer receita de carne vegetal, qualquer receita de massa. Ele aprende a fazer a massa, a preparar a massa e, finalmente, ele vai elaborar as sobremesas. É claro que um cozinheiro profissional, industrial, ele não tem grandes competências na parte que a gente fala de sobremesa, mas ele tem que ter uma base de sobremesa, entender o que é uma sobremesa, entender o que é um doce, que tipos de doces são servidos com determinadas refeições, né? A gente não pode simplesmente servir qualquer doce, e aí ele vai aprender um pouco dessa parte também. E aí é isso. O cozinheiro industrial ficou bastante enxuto para que a gente não precise ficar reinventando a roda. O que está feito, está feito. Então, ele precisa saber preparar e saber elaborar todas as etapas todos os alimentos que existem dentro das preparações de uma cozinha, seja ela industrial, seja ela uma cozinha profissional. Ok? Helena, e assim, o que você diria, né, assim, para os colegas em relação a essas demandas, né, para essa área de cozinha industrial? Né, porque, de repente, a gente pode ter algum regional que não tem essa demanda da cozinha industrial, mas, de repente, é um cozinheiro que pode trabalhar numa cozinha, sei lá, de um hotel, numa cozinha sem ter essa característica industrial, de um refeitório, isso daria? Como Sim, é exatamente o nosso caso aqui em Brasília. Brasília é uma cidade muito atípica em relação a todos os outros regionais que a gente tem no Brasil. Nós não somos uma cidade industrial. Então, no nosso DR, nós não ofertamos esse cozinheiro industrial, porque nós não temos mercado de trabalho para isso. Então, a gente oferta o cozinheiro profissional. Enquanto o cozinheiro industrial tem 280 horas, o cozinheiro profissional tem apenas 200 horas. É um pouco mais simples. E é claro que esse aluno que fez o cozinheiro profissional, se mudar, se for morar em outro estado e quiser fazer o cozinheiro industrial, ele tem como aproveitar essas 200 horas que ele fez no cozinheiro profissional e vai faltar poucas coisas, só mais a parte específica final, para que ele possa entrar dentro do curso de cozinheiro industrial. Então, é exatamente o que acontece aqui em Brasília. Eu oferto lá no nosso DR o curso de cozinheiro profissional, que é quem vai trabalhar em hotéis, restaurantes, mas como cozinheiro, não como gastrônomo, né? Apenas o cozinheiro. Assim, o que você falaria assim, da questão assim, de discussões em relação ao cozinheiro elaborando receitas, né? Como é essa relação dele com essa questão das receitas? É claro que não é o cozinheiro sozinho que elabora as receitas. Ele não vai fazer isso sozinho. Porque, se for na indústria, ele vai estar trabalhando ao lado de uma nutricionista. Se for num restaurante, numa grande indústria, não vai ser nem só uma, vão ser outras nutricionistas. Mas ele participa dessa elaboração. Hoje em dia, a gente quer juntar e manter junto o cozinheiro e a nutricionista, porque o cozinheiro entende da comida e a nutricionista entende da parte nutricional da comida. Se os dois trabalham juntos, a gente tem um resultado final bom. Não pode ficar cada um trabalhando sozinho na sua área. E numa cozinha
como aqui no caso de Brasília, que a gente oferta o cozinheiro profissional, ele vai também trabalhar ou com um chefe, um gastrônomo, ou também com uma nutricionista. Então, ele tem essa condição de colaborar no processo. Então, ele precisa saber fazer uma ficha técnica, porque mesmo que não seja ele que vá fazer e assinar, ele tem que entender de como esse processo acontece. E ele pode ajudar a nutricionista, os dois vão construir isso juntos. Quando vocês trabalharam aqui elaborando as situações de aprendizagem, né, que é uma das entregas que a gente também faz junto com os perfis e os desenhos, para que lado, né? Quais foram as estratégias? O que você colocou de abordagem nessas situações que estão disponíveis para os regionais? A ideia é sempre transformar essas situações no mais real possível, aquilo que ele vai encontrar no mundo do trabalho. Então, a gente sempre faz momentos de finalização, no sentido de o aluno vai ter que apresentar um determinado número de pessoas, uma determinada receita que ele ajudou a elaborar. Não, porque as receitas hoje em dia quase todas já estão elaboradas. O que a gente faz é melhorar a receita, acrescentar alguma coisa, né? Então, e aí ele vai apresentar isso para um grupo que a gente convida para degustar e dar a sua opinião e fazer a sua análise, né, sensorial em cima daquilo, em cima daquela receita. Essa situação, ela está dando conta dessas duas unidades de competência? Com certeza, porque pelo menos aqui na nossa cozinha, como a nossa cozinha é possível a gente ver eles trabalhando lá dentro, você vai prestar toda a atenção no processo de preparar, no processo de elaborar e, finalmente, quando serve a degustação, né? E aí eles podem fazer a análise de todo o processo, desde o início até o final. É possível a gente fechar o ciclo direitinho. Ok. Obrigada, Helena. Obrigada, Helena. Imagina. Bom, agora a gente... Todos tenham entendido, né? Com certeza foi bem claro. Agora a gente vai chamar aqui o Ricardo. Aniele? Tá, desculpa. A gente vai chamar a Aniele, tá, para falar das qualificações. Oi, Aniele. Boa tarde, estão me ouvindo? Mais ou menos. Sim, tá bem baixinha, Aniele. Nossa, melhorou? Não. Nossa. Tá no máximo aqui. Vamos lá. Tá melhor agora? Melhorou. Pronto. Eu vou compartilhar a tela do Sistema dos Itinerários Nacionais. Vocês estão visualizando? Sim. Pronto. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho das qualificações no ponto de vista industrial, já que de panificação e confeitaria já foram apresentados pela Thaís. E do cozinheiro industrial também já foi apresentado. Tá? Então, essas qualificações, elas foram embasadas nas necessidades do mercado e também através das informações colhidas no Comitê Técnico Setorial. Na área de alimentos, ela é bastante ampla e envolve muita coisa. Cada uma delas tem uma especificidade. Aqui, por exemplo, nós temos as diversas qualificações que nós trabalhamos ao longo do ano. Dessas qualificações, eu posso estar passando para vocês que nós fizemos de diferente foi a organização dessas qualificações em módulos básico e específico. Com exceção do moleiro e do cozinheiro industrial, confeiteiro e padeiro, como já foram falados, os demais cursos, eles módulo, vou estar abrindo aqui o Margarete para vocês visualizarem melhor. A gente tem aqui como módulo básico as unidades curriculares de ciências aplicadas aos alimentos,
comunicação e informação e fundamentos e tecnologia de alimentos. Por que que nós decidimos separar módulo básico e módulo específico? Porque esses conhecimentos do módulo básico, eles são inerentes a todas as áreas. Então, é necessário que a pessoa, ao trabalhar com o alimento, tenha esses conhecimentos em mente. Então, dentro das ciências aplicadas, eles vão estar estudando os cálculos matemáticos, as unidades de conversão de medidas e a composição química dos alimentos. Já em comunicação e informação, além da comunicação e da informática, eles vão estar vendo também a segurança da informação. E nos fundamentos de tecnologia de alimentos, o que vai ser visto? Os contaminantes, um pouquinho de microbiologia, conservação, embalagem, operações unitárias e as boas práticas de fabricação. Então, você fazendo um curso de Magaref, por exemplo, e querendo voltar a fazer um curso de operador de processamento de carnes, esse módulo básico, ele já vai ser aproveitado, então você não vai precisar fazer novamente. No caso do Magaref em específico, o módulo específico dele, ele também vai servir como aproveitamento de estudo no operador de processamento de carnes e derivados. Aqui no curso de operador de processamento de carnes e derivados, a gente vai ter um terceiro módulo, que é o módulo específico 2, que vai ser a industrialização dos derivados de carnes. Então, quem fizer o curso de Magaref já vai ter praticamente feito o curso de operador de processamento de carnes e derivados. Só abrir aqui para que vocês visualizem melhor. Então, o módulo básico é idêntico, o módulo específico 1, onde ele fala do abate, da higienização aplicada aos processamentos e da saúde e segurança no trabalho, vai ser idêntico ao curso de Magaref. E... Aniele, pode repetir, porque cortou o áudio. Ah, perdão. No curso de operador de processamento de carnes, ele vai ser idêntico ao curso de Magaref, sendo que ele vai ter um módulo a mais, que é o módulo específico 2, que é o módulo de industrialização de produtos cárneos. Então, a pessoa que fizer o curso de Magaref, ela vai estar com, vamos dizer assim, que 70% do curso de operador de processamento de carnes pronto, que ela vai precisar cursar somente um módulo. Para os demais cursos, nós temos o aproveitamento do módulo básico, que é esse módulo que tem as ciências aplicadas, a comunicação e informação e os fundamentos de tecnologia de alimentos. Uma qualificação na qual ela está bastante diferente das demais é a qualificação de moleiro, por causa da especificidade técnica dela e também pela regionalidade. Então, essa ocupação de moleiro, ela foi feita separadamente e seguiu outros critérios. Por isso que, para esse curso de moleiro, panificação, confeitaria... Ui, voltei aqui demais. Panificação, confeitaria e cozinheiro industrial, esse módulo básico não é aplicável. Para as demais qualificações, o que foi modificado foi muito pouco.
Então, em operador de bebidas, a gente continua trabalhando com bebidas alcoólicas e não alcoólicas, no módulo específico. Em leites e derivados, com a industrialização dos derivados de leite. Em pescado, com a industrialização dos pescados. E assim também como grãos e cereais. Então, Aniele, mais uma vez a equipe pensou lá nessa otimização aí do módulo básico, não só para o aluno, mas também para as escolas, né? Porque eu estou entendendo que o número de cursos de qualificação com esse módulo básico dá N oportunidades para a escola também trabalhar, é isso? Isso mesmo. Por exemplo, você está iniciando turmas de operador de processamento de frutas, operador de processamento de leite e operador de processamento de carnes e derivados. Então, se a escola tiver uma estrutura, a gente pode utilizar somente uma sala para ter 3 cursos diferentes, sendo que o módulo básico vai ser igual para os 3. Então, eles podem iniciar juntos e depois cada um ir para o seu módulo específico. Nossa, muito bom. Com isso, otimiza recurso, otimiza a questão do professor, espaço, velocidade dos alunos, podendo abrir várias turmas num único momento só. Muito bom, muito bom. Aniele, fala um pouco de como foi que vocês trabalharam as situações de aprendizagem contemplando essa questão desse módulo. Pronto. As situações de aprendizagem, elas foram feitas baseadas nas situações reais do mundo do trabalho. Então, o aluno vai se deparar com uma situação que ele vê dentro da indústria, e dentro do módulo básico também nós fizemos essas situações, só que focando em cursos específicos. Não sei se deu para entender. A situação em si envolve desde o básico até a parte técnica, até o módulo específico, vamos dizer assim. O aluno precisa ter todo o conhecimento para que ele consiga resolver essa situação. Entendi. Bom, foi desenvolvida aí também pelo grupo, né? Todas essas situações de aprendizagem. Tá fácil de trabalhar essas situações de aprendizagem diariamente lá na escola? O que vocês acham? Aqui na escola, eu posso dar o exemplo de frutas e hortaliças, já que a região trabalha muito nessa área. Então, a gente tem aplicado diariamente e os professores têm dado um feedback para a gente muito bom. E essas situações têm ajudado muito, tanto no trato com o aluno, como em entender as situações que realmente acontecem na indústria. Aí isso facilita o processo de ensino-aprendizagem. E só assim, lembrando agora para todos vocês que nos assistem, todo esse itinerário da área de alimentos e bebidas, ele pode ser encontrado no nosso sistema de gestão do IN, que é itinerário.com.senai.br, itinerário.senai.br, e as situações de aprendizagem às quais nós nos referimos aqui, elas podem ser encontradas no Mundo Senai Docente, tá? O login de acesso ele é integrado, então ele vai ser o mesmo que você utiliza para um sistema e para o outro. E aí, Aniele, o que mais? Eu fiz um resumo. Então, o que a gente colocou a mais aqui dentro das qualificações, e mais relevante foi realmente essa divisão entre os módulos básicos e específicos.
Muito obrigado, então, Aniele, foi bastante produtiva as suas colocações, tá? Acredito que tenha tirado bastante dúvida aí do pessoal. Obrigado aí pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Isso. Então, aqui a gente vai chamar o Ricardo para falar um pouquinho do técnico em alimentos para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas aí do Brasil. Bom, nós temos 2 cursos técnicos, né? O técnico em cervejaria e o técnico em alimentos. Os 2 cursos, eles têm o mesmo módulo básico. Então, os 2 cursos, assim como estava falando a Aniele, né, dos cursos de qualificação, isso serve para o técnico em alimentos e de cervejaria, que no módulo básico tem, no caso, comunicação e informação, princípios de ciências de alimentos, princípios de segurança dos alimentos e princípios de tecnologia dos alimentos. Houve uma mudança em relação à versão anterior com a inclusão dessa ciência de alimentos, que antes não tinha, e o comitê decidiu que precisava reforçar um pouquinho essa parte, né, tanto da química quanto da bioquímica dos alimentos. Essas ciências abrangem esses conhecimentos, além da matemática, né, que também é importante, e o grupo percebeu a importância, né, de você falar um pouquinho mais da química. A gente sabe que às vezes essa é uma deficiência, né, dos alunos, então aprofundar um pouquinho os elementos químicos, o entendimento da química em si e a química de alimentos, né, então falar um pouquinho de proteínas, carboidratos, para que depois ele pudesse ver as industrializações e a produção da cerveja, no caso do técnico em cervejaria. Falando agora um pouquinho específico do curso técnico de alimentos, também houve uma mudança em relação ao itinerário anterior, em relação às unidades de competência. O técnico em alimentos agora, ele tem um coordenar o processo, que já existia antes, né, algo similar. Oi, Ricardo, a gente ficou um pouquinho sem seu áudio aqui. Ele tá aqui, fala. Ricardo, nós estamos sem áudio aqui. Voltou? Voltou. Ah, tá, desculpa. Até onde vocês acompanharam? Só para eu voltar, não ser repetitivo. Ricardo, foi bastante coisa aí que você falou. E a gente não acompanhou. Baixou. Então vamos voltar lá no básico. Parado, né? No técnico e cervejeiro, né? A diferença de um para o outro, técnico e cervejeiro, e estava falando do básico. Tá, então voltando para falar do básico, tá? Os 2 cursos têm o mesmo módulo básico, o técnico em alimentos e o técnico em cervejaria. Então, o módulo básico dos 2 cursos: comunicação e informação, princípio de ciência de alimentos, princípio de segurança dos alimentos e princípio de tecnologia dos alimentos. Uma diferença que tem para a versão anterior aí no módulo básico é essa ciência dos alimentos, que aparece de forma um pouco mais clara do que aparecia antes. Então, nessa ciência dos alimentos que aparece nessa versão nos 2 cursos, nós temos um pouquinho de matemática, mas principalmente a parte da química e a parte da bioquímica dos alimentos. Então, química, aqui vai falar um pouquinho de elementos químicos, um pouquinho sobre ligações químicas, que a gente sabe que muitas vezes é a deficiência do aluno, e fala também um pouquinho sobre a bioquímica, carboidratos, proteína, antes que os alunos comecem a estudar a industrialização de alimentos, a produção de alimentos e de cerveja. Princípio de segurança dos alimentos aqui também aparece no módulo básico, mas muito focado na higiene pessoal e na higienização de instalações, né? Isso para facilitar um pouquinho quando começar a ter as aulas práticas, né? O aluno começar a ter as aulas de industrialização de alimentos, onde ele já vai saber fazer a higienização de uma máquina, vai saber fazer
tratar a higiene pessoal adequada para que tenha essas aulas. E, além disso, a parte de tecnologia de alimentos, que é muito similar ao que acontecia no itinerário anterior, ok? Para falar um pouquinho agora, especificamente do técnico em alimentos, houve uma diferença, houve uma mudança na versão atual em relação às unidades de competência. Antes já existia uma competência de coordenar o processo produtivo de alimentos, também tem hoje essa unidade de competência. Na versão nova, continua tendo controlar a matéria-prima, antes era avaliar a qualidade, agora é controlar a matéria-prima e o produto, né, até um pouquinho mais forte isso. E a mudança foi na unidade de competência 1, que hoje é produzir alimentos em escala industrial 1 não. Né? Então, a produção mesmo do alimento, né? Antes aparecia como unidade de competência implementar sistemas de gestão, mas o comitê entendeu que a implementação do sistema de gestão não é uma competência do técnico, e sim do tecnólogo. Então, foi suprimida essa parte de implementar sistemas de gestão e ficou mais forte a parte da produção do alimento em si, ok? Ainda dentro aqui da produção. Oi, sim. Deixa só mais claro para a gente o porquê dessa mudança que você falou aí, de controlar a matéria-prima, não é isso? Você disse que mudou. O que foi que levou vocês a optarem por essa mudança? Um entendimento que o técnico ele não faz apenas a análise do alimento, mas ele tem que fazer uma avaliação do que o resultado de uma análise interferiu no processo, ou qual foi o problema do processo que interferiu no resultado dessa análise. Então, antes era muito focado na avaliação em si, né? O técnico, ele fazia análise, emitia um resultado de análise. Agora, ele, além de fazer a análise, ele também vai compreender o porquê que aconteceu aquele resultado, qual deve ter sido a falha do processo e como corrigir o processo. Então, ele vai além simplesmente do avaliar. Ele realmente controla a qualidade da matéria-prima e do produto. Okay. Não sei se eu fui claro. Ok? Dentro do produzir alimentos, né, que eu estava comentando, antes também, na versão anterior, apareciam as tecnologias todas juntas, né? Aparecia a tecnologia de alimentos 1, tecnologia de alimentos 2, tecnologia de alimentos 3. O comitê achou por bem fazer uma divisão disso, definir uma carga horária para que o aluno possa separadamente ver a industrialização de frutas e hortaliças, bala, chocolate confeito, grãos e cereais, bebidas, gorduras e gorduras vegetais, né, e os seus derivados, carnes e derivados e leites e derivados. Isso faz com que tenha uma carga horária pré-definida, capacidades pré-definidas para cada uma dessas tecnologias. E o que é mais importante, né? A gente garante que o mesmo curso que está sendo num estado está sendo dado no outro, né? Isso facilita para a gente ter uma padronização do técnico que a gente está formando. Todos os técnicos vão sair com a mesma formação, mesmo que eu não tenha a mesma máquina em uma determinada escola, ou não tenha a vocação em uma determinada região, mas pelo menos todos alunos estudaram o mesmo conteúdo, desenvolveram as mesmas capacidades. Em relação à análise, isso também teve uma mudança grande, né? Antes a análise era vista junto com o processo, o que fazia com que o aluno estivesse estudando o processo e fazendo as análises referentes àquele processo. Isso também foi alterado, né? Agora o aluno estuda todas as industrializações e depois que ele já conhece as industrializações, já conhece os processos, já tem isso mais aprofundado, aí ele tem um módulo inteiro de análise, onde ele pode verificar como se faz a análise fisicoquímica, análise microbiológica, análise sensorial, e aí sim controlar o processo, né? Porque ele não está analisando só aquele produto, ele está aprendendo todo o princípio de análise e todos os métodos de análise juntos. E quanto à finalização do curso, módulo final, entrou a parte de planejamento e controle de processo, né? Já mudou apenas o título, né? E algumas capacidades.
desenvolvimento de processos, e aí onde tinha sistema de gestão, que foi o que eu falei, né, acabou não saindo essa unidade de competência pelo comitê, entrou a parte de segurança dos alimentos, que aí aparece muito mais forte essa parte de segurança dos alimentos sozinha agora, né, onde o aluno vai poder, no último semestre, elaborar um manual de boas práticas, elaborar os procedimentos operacionais, elaborar um plano APPCC e conhecer um pouquinho das normas referentes a isso. Ok? Esse é o técnico em alimentos. Já o técnico em cervejaria, também houve uma mudança significativa no plano de curso. O técnico em cervejaria antes era muito forte que ele aprendesse cada uma das etapas do processo de cervejaria, né? Então, produção do mosto, fermentação, filtração em módulos diferentes. Cada módulo ele aprendia um desses processos. Agora não, agora ele vai aprender todo o processo de fabricação, do começo ao fim, num módulo específico, né? Então, o módulo 1, específico 1, ele acaba vendo todo o processo de cerveja do começo ao final. O comitê entendeu que fica mais claro do que ele ficar um módulo inteiro vendo só uma parte do processo. E, além disso, acabou entrando uma coisa que ficou muito forte, que é a questão das cervejas especiais, das cervejas artesanais. Então, isso entrou muito forte, que tanto no técnico em alimentos, quando a gente fala produzir alimentos industriais ou não, como na cervejaria, que a gente fala das cervejas especiais, a importância que o comitê deu para as tendências de mercado, né? Hoje há uma tendência de você fazer produções menores, né? Produções mais com diferenciais, né? Uma cerveja artesanal, um produto diferenciado, e não necessariamente fazer em escala industrial. E a possibilidade do técnico atuar nesse novo mercado que está aparecendo aí, a tendência para o futuro. Beleza. Boa, Ricardo. Alguma pergunta? Situações, como é que eles Ricardo, como que vocês trabalharam aí as situações de aprendizagem, né, para esses cursos? Foi feito, assim como, né, em algumas situações, como a Aniele comentou, né, para qualificação, então foram feitos com foco em problemas industriais, né, problema que a gente sabe que existe na indústria, e formas de resolver esses problemas, né, então, situações bem focadas no mundo do trabalho mesmo, bem focados no que acontece hoje em empresas. Algumas sugestões foram feitas em situações de aprendizagem em que foram criadas situações para o módulo. Então, quando a gente pega, por exemplo, análise, planejamento, né, foram criadas situações de aprendizagem que o aluno trabalha tudo isso junto. Que é o que nós falamos, né? O aluno, ele não vai ver análise ali físico-química, entrar numa empresa, fazer só análise físico-química. Não, ele está fazendo análise preocupado com o planejamento da produção, preocupado com o controle da produção. Às vezes, uma análise microbiológica é realizada por causa de uma análise sensorial que foi realizada antes, isso leva a uma análise físico-química. Então, foram situações que foram criadas de forma a integrar tudo isso, integrar o planejamento, o controle, a segurança dos alimentos com a análise de alimentos. Beleza, Ricardo. Bom, vamos lá. Pode dizer. Assim, Ricardo, você falou das duas grandes competências do técnico em alimentos, né? Uhum. E aí, só dá uma explicada para a gente, porque nós temos duas grandes competências, mas quando a gente olha lá em módulos específicos, a gente tem 3 módulos. No técnico em alimentos, né? O técnico em alimentos são 3 competências com 4 módulos, né? Na verdade, 3 competências com 4 módulos. Isso. É o produzir em escala industrial, coordenar a produção industrial de alimentos e controlar a qualidade. São as 3 competências. O controlar a qualidade, ele está no módulo 3, onde a gente tem análise de alimentos, e a parte em que fala sobre
coordenação industrial de alimentos, está no módulo específico 4, onde tem planejamento, controle de produção, segurança e desenvolvimento de projetos. O módulo, os módulos, né, referentes a produzir em escala industrial ou não, são os módulos 1 e 2, foram divididos assim, primeiro, por causa da quantidade de industrializações que tem na área de alimentos. Isso é uma coisa importante, que é a especificidade de cada um dos processos. Então, por exemplo, o aluno, ele entender como produz frutas é totalmente entender como produz uma carne, né, um produto carne. Existem as características de cada processo, existem as operações unitárias de cada processo, os métodos de conservação de cada processo, e isso foi visto, então, em cada uma das unidades curriculares. Além disso, né, como são muitas, são 7 industrializações, então o comitê entendeu que seria interessante separar um pouquinho, né? Algumas que o comitê entende que sejam mais simples para os alunos, vamos dizer assim, né, mais fáceis dos alunos entenderem, que é frutas, balas de chocolates, grãos de cereais, bebidas, estão no módulo 1. Então, são aqueles que o comitê entendeu que o aluno conseguiria entender melhor no primeiro módulo. E no segundo módulo, óleos, gorduras e vegetais, carnes e derivados, leites e derivados, onde a complexidade é um pouquinho maior. E por isso estão no módulo posterior. Tá. E na sequência pedagógica, na sequência didática, né, na hora que o professor vai trabalhar isso em sala, essa é a melhor sequência a ser seguida? Tem alguma outra alternativa que poderia ser sugerido? Na verdade, essa é uma sequência que o comitê entendeu como uma ciência lógica, né? Não que não exista nenhuma outra possibilidade. Dependendo, por exemplo, se o docente olhar um módulo específico 1, talvez ele veja até uma lógica ali de trabalhar uma unidade curricular antes de outra, por exemplo. Mas você trabalhar, por exemplo, carnes e leites antes de uma tecnologia de frutas, talvez você acabe tendo algumas, né, o professor acabe tendo algumas dificuldades até pela carga horária no final que nós temos nessas tecnologias. A ideia é que algum conhecimento que o aluno teve lá em frutas, em balas, ele aproveite em tecnologia de leites, por exemplo. Então, pode ter uma complicação referente a isso. Não sei se eu fui claro na resposta. Foi. Ricardo, e o tecnólogo, né, na parte do tecnólogo de alimentos? Porque, assim, o que você destacaria para a gente nessa parte? Legal. O tecnólogo, ele já tem um perfil mais estratégico, né? Então, ele tem um foco bem diferente do técnico, ele planeja processo e melhorias em processo, ele pode atuar como responsável técnico, ele pode implantar um processo, um produto numa fábrica, otimizar um processo, e ele coordena e supervisiona, né? Coordena e supervisiona o processo, recursos humanos, controle de qualidade e análises laboratoriais. Então, o foco dele é um foco muito maior nessa posição estratégica de planejamento e de coordenação. Não mudou muito, os conhecimentos são trabalhados, as capacidades, né? O que mudou bastante no tecnólogo é apenas vamos dizer assim, o que foi feito foi um reajuste em relação às unidades curriculares e aos conhecimentos. Então, onde a gente tinha um exemplo, né? Onde tinha química quantitativa e química qualitativa separado, na versão nova está como química analítica. De novo, né, porque o comitê entende que isso não deve ser visto separadamente. Quando chega na indústria, ele olha tudo junto. Então, é até importante que, a partir dessa reestruturação, fica mais claro no momento de criar uma situação de aprendizagem focada nos problemas da indústria. O aluno enxerga isso durante as aulas mais junto, mais semelhante ao que ocorre na indústria, e isso facilita na hora de elaborar uma situação de aprendizagem. Tá. Ricardo, chegou uma dúvida aqui para a gente, da Marinês, do Ceará. Ela pergunta se no técnico em alimentos não foi pensado no processamento de água minerais e adicionada de sais.
Alguma coisa referente a isso foi pensado na parte de bebidas. A parte de bebidas, se eu não me engano, ela entra um pouquinho nessa parte de águas, né? Não me lembro agora exatamente como aparece, mas foi falado bastante isso pelo comitê, a importância disso, a importância da questão dessas águas, né? Aromatizadas, água com sais. Então, isso foi falado e ele aparece em bebidas. Estou até procurando aqui agora para falar exatamente onde, mas aparece um pouquinho, sim. Tá, na unidade curricular de processamento de bebidas. Isso, exatamente. Muitas vezes ele acaba não aparecendo tudo de forma tão clara, né? Então, o que aparece, por exemplo, lá aparece industrialização de refrigerantes, sucos e néctares, água de coco, chás e cafés, e aparece o processamento de água. Tá? Então, nesse processamento de água, vai aparecer aqui classificação, etapas de processo, embalagem, parâmetro de qualidade do produto. Aqui pode ser trabalhado essa questão desse tipo de produto. Ricardo, e também, né, para a Helena, para a Aniele e para a Thaís. Se vocês tivessem que aqui, assim, destacar para os colegas da área de alimentos e bebidas, quais são as grandes inovações, né, quais são as grandes novidades que esse itinerário está trazendo para atender às novas demandas das indústrias de alimentos e bebidas, o que vocês destacariam? Então, começa o Ricardo. O que você destacaria nesses técnicos, né? Nos técnicos em alimentos, técnicos em cervejaria, nesse tecnólogo, como essas novidades que vêm para atender essas novas demandas da indústria, principalmente nessas questões que a gente tem discutido muito sobre indústria 4.0, né, sobre automatização de processo. O que você destacaria para os colegas? Eu acho que essa lógica que foi dado, né, ao técnico, ao tecnólogo, isso ajuda bastante na hora de ver o problema da indústria, né? Então, por exemplo, a gente fala agora de indústria 4.0, de máquinas mais autônomas, de controle de processo online. Isso tudo facilita na hora que eu tenho uma lógica, em que o aluno consegue enxergar como eu faço o controle de um alimento, como eu processo esse alimento, como eu trato a segurança desse alimento, tudo de forma integrada. Eu acho que essas alterações que tiveram nesses cursos fizeram com que isso tudo seja visto de forma mais, assim como eu disse, integrada. Uma coisa que, lógico, a gente sabe que isso vai depender muito da região, é essa questão de que no plano de curso, às vezes, não aparece tudo, né? Às vezes, existe uma tecnologia, alguma coisa que não aparece, mas é que é fortemente colocada pelo professor. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Eu vou falar de controle do processo, às vezes, no plano de curso isso não está tão claro, mas é possível que o professor fale disso em sala de aula. Então, eu vou falar de um controle de um forno, eu vou falar do controle de um spray dryer, de um liofilizador. A partir do momento que eu vou falar isso, o professor pode puxar essas tecnologias novas, pode citar essas tecnologias, porque o plano deixa isso em aberto. Né? Ele não fecha para um tipo de controle, para um tipo de controlador, para um tipo de monitoramento. Ok. Tá. Thaís, só para a gente seguir a sequência, desculpa, Aniele, o que você destacaria nas qualificações, né, que nós temos da área de indústria de alimentos, né, que nós temos aí o operador de processamento de frutas e hortaliças, temos o operador de processamento de carnes e derivados, tem o operador de processamento de leites e derivados, né, nós temos o operador de processamento de peixes. O que você destacaria como as novidades que essas qualificações trazem para atender a essas novas demandas da indústria? Uma que eu achei muito interessante, que você puxou um pouco no começo, foi essa saída que nós temos aí no operador de processamento de carnes e derivados,
Quer dizer, nós temos uma qualificação que ela tem uma possibilidade já da saída do Magaref, né? Fala para a gente, por favor. Dentre as unidades curriculares, qualificações, nós podemos citar, como o Ricardo acabou de falar, ele não especifica diretamente o que é que vai ser falado de novo. Então, o que nós colocamos foi de forma de processos. Então, dentro da produção de carnes, o que tem de mais novo vai ser tratado dentro do curso, mas não está especificado lá dentro do plano de curso que tipo de atualização será essa. Está dando para entender? Sim, Aniele. Você quer dizer que hoje você tem um novo processo e amanhã você pode ter outro. Se você amarra o de hoje, amanhã você tem que praticamente atualizar o itinerário porque teve uma mudança. É isso? Exatamente, exatamente. Como os processos estão mudando constantemente, então, dentro das qualificações, nós não especificamos exatamente o produto a ser elaborado. Então, nós especificamos os processos que levam esse produto. Então, um processo térmico, onde ele vai estar utilizando o calor para estar fazendo uma conservação. Então, a gente não vai especificar a linguiça, como ela vai ser feita, mas sim o processo que vai utilizar para que ela seja fabricada. Aí isso engloba todos os outros produtos que nós possamos vir a ter de atualização. Aniele, o que você falaria aqui para a gente em relação à questão da segurança, né, tanto da segurança da parte de alimentos, como da parte da própria segurança do trabalhador? Como é que isso foi trabalhado para esses operadores, né, considerando que são ocupações que elas lidam com principalmente máquinas de corte, né, de trituração? Como é que foi pensado isso? Pronto, essas questões, elas foram pensadas principalmente do ponto de vista do alimento, inicialmente, que são as boas práticas de fabricação. É tanto que essa parte, ela está dentro do módulo básico, dentro dos fundamentos de tecnologia de alimentos. E também da questão do trabalhador. Só um instantinho. Essas boas práticas, elas vão ser tratadas como base, pela relevância que ela tem dentro de cada uma das nossas industrializações. Ok. Thaís, e dentro aí de confeitaria e panificação, quais são as suas novidades que você poderia ressaltar, né, alinhadas a essas questões de inovações mesmo, exigidas hoje pelo mercado? Fala um pouquinho para a gente. Na realidade, a grande preocupação foi em não regionalizar esses produtos, né? Então, a gente tomou esse cuidado de não colocar nome de produtos específicos. Então, quando a gente fez os itinerários de panificação, tanto panificação quanto técnico, o padeiro quanto técnico, então a gente falou em processos. Então, massas salgadas, massas semidoces e massas doces, né? Então, para deixar isso bem aberto e não deixar o documento defasado muito rápido, né? Que a gente sabe que tem as particularidades de cada região, né? Mas eu acho que a grande diferença nesses cursos, no caso das qualificações, foi a parte de congelamento, né? Que foi contemplada, né? E que a gente viu que isso é uma tendência hoje do mercado. Exige que a gente já ensine isso para a qualificação, né? Não só visualize isso no técnico, né? Então, ele também vê esse processo de congelamento de produtos de panificação e confeitaria.
certo? Então, isso foi contemplado, não sei agora especificar, ele está dentro da unidade específica, dentro da produção dos produtos. Então, não tem uma unidade curricular de congelamento. Então, dentro da unidade curricular de produção, tanto de pães quanto dos produtos de confeitaria, ele vai contemplar, sim, o armazenamento e o congelamento desses produtos, certo? Então, essa foi a principal alteração, que eu acho que a grande maioria dos DRs, eles não ensinavam congelamento de pães na qualificação, né? Então, essa aí é uma novidade. E a novidade também são os técnicos, né? Os técnicos, tanto de panificação e confeitaria, né, que foram formatados para a área, e neles a gente contempla bem forte, principalmente na confeitaria, a parte de escultura, com açúcar, com chocolate, né? Trabalha bastante a parte de sobremesas, essas sobremesas que estão... antes era uma coisa que se fazia muito em Olimpíada, e aí a gente trouxe um pouco disso, porque é uma tendência que o mercado está exigindo, né? Essas tortas geladas com glaçagem, né? Esses produtos mais elaborados. Certo? Então, essas são as principais alterações, e na panificação entrou também a parte de fermentação natural, né? Então, trabalhar a questão também do fermento natural, tanto no padeiro e quanto no técnico em panificação também, né? Então, isso é basicamente um resumo das principais alterações que antes a gente não praticava e a gente, de acordo com o comitê, a gente teve que se adequar a esse novo mercado. O Thaís, também, vocês têm propuseram alguns aperfeiçoamentos voltados para a parte de pães funcionais, não é isso? Isso, agora eu não estou lembrada os aperfeiçoamentos que foram feitos, eu não tenho agora em mente, mas a gente sugeriu, sim, alguns aperfeiçoamentos na parte de utilização de grãos, né, produtos nutritivos, né, então fazendo essa linha assim, mais natural, né, que é uma tendência também de mercado hoje. Ok. Helena, e você, fala para a gente aí em relação à cozinha industrial, né, também nesse viés de novas tecnologias, novas tendências. Como é que vocês pensaram isso? Pois é, quando a gente fez no cozinheiro industrial 2 unidades de competência só, é exatamente para não fechar muito, para deixar extremamente aberto, para que essa nova visão da indústria possa chegar até a gente e a gente não precisar ficar toda hora refazendo. Então, eu tenho, dentro dessas unidades de competência, a possibilidade de trabalhar todas as novas tendências que acontecem agora, principalmente as novas formas de cocção, né? Nós temos tendências muito modernas nas novas formas de cocção. E essas tendências eu agora posso agregar ao cozinheiro industrial, sem me preocupar se vai estar, se não vai estar, se encaixa ali, se não encaixa ali, porque eu tenho apenas 2 unidades de competência. Então, na segunda unidade de competência, que ele vai elaborar, a partir do momento que está aberto, eu posso colocar o que o mercado está me trazendo de coisas novas, de novas formas de cocção, de novas formas de preparação, e aí o curso não fica defasado em relação ao mercado de trabalho. Isso é muito importante, né? Muito bom. Bom, ok. Então tá, obrigada, gente. Nós temos mais uma dúvida que foi colocada aqui da nossa colega Tênis. Ela pergunta qual a versão, né, que está sendo usada. Hoje, o itinerário, ele está na versão 6. Então, assim, é a versão atual que foi liberada para os regionais em agosto de 2017. E o site, eu já falei, né, você pode acessar no itinerário.senai.br. Na sua coluna à esquerda, você vai ter uma aba que tem versão atual. Então, ali é a versão que está em uso. Mas você, mais abaixo, vai poder contar também com as versões anteriores, né? Nós temos lá disponibilizada. As versões anteriores, elas só ficam para visualização em tela. A única que vocês conseguem imprimir são a versão atual. As demais, vocês só conseguem fazer pesquisa.
Bom, gente, no mais é isso. Muito obrigada aos especialistas. Por favor. Angélia. Oi. Thaís, eu achei aqui a tela onde fala dos aperfeiçoamentos. Vou compartilhar aqui para que os demais vejam, né? Que para o padeiro a gente preveu, que você perguntou dos pães funcionais, né? Então a gente preveu lá um pães com ingredientes funcionais, né? E assim sucessivamente para cada área técnica, né? Então isso está no documento lá, nesse endereço que você falou, que é guia para o itinerário informativo, se eu não me engano. Certo? Então Ok, tá lá. Obrigada, Thaís. Tá joia. Tá. Bom, gente, muito obrigada, né, Thaís, obrigada, Ricardo, a Aniele, a Helena, né, obrigada a vocês que estiveram conosco da área de alimentos. Nós realmente, assim, esperamos poder ter esclarecido mais algumas dúvidas em relação a como foi, né, quais os objetivos nesse itinerário dessa área de alimentos e bebidas, mas isso não se esgota por aqui, nem da de alimentos, nem da automotiva, tá certo? Qualquer dúvida, vocês têm lá o sistema de itinerários que vocês podem mandar dúvidas, podem mandar sugestões, tem o endereço que nós encaminhamos, né, que é o E2I, né, E2E, senai2018@gmail.com. Esse e-mail vai ficar aberto além do dia de hoje, onde vocês podem mandar dúvidas, né, mandar sugestões, tá certo? E nos ajudar nessa gestão, né, dos itinerários, tá bom?